Alô, muito boa tarde, Rinaldo. Salve, Bem, bem, Marco! bem-vindo mais uma vez para mais uma das nossas conversas. Um dia especial Alegria. hoje. Hoje temos um tema também muito interessante e não quero demais dizer que para mim é sempre uma alegria partilhar estes espaços contigo, estes momentos, trocarmos ideias, contribuirmos com algo também para outras pessoas que nos possam estar a ver e a ouvir. E esperar também que os nossos ouvintes também possam interagir connosco, não é? Enviando as suas questões, partilhando os seus pensamentos. E são sempre bem-vindos qualquer tipo de feedback ou de pergunta que possa surgir, é sempre bem-vindo. Hoje é um dia especial, já vamos também falar um pouco sobre isso. E é um dia em que nós vamos falar de angústia, não é? Um dia em que é um tema que nos toca muito a todos agora, sobretudo nestes últimos tempos que nós temos vindo a viver. E tu há pouco falavas que te sentias angustiado hoje, né? Hoje era um dia que ainda não tinhas, ou que não te estava ainda a chegar o insight dessa angústia e acabamos por de alguma forma tocar no tema. É um tema, enfim, que nos toca a todos, cada um à sua maneira. Ô, Marco, em primeiro lugar, uma alegria estarmos aqui de novo, né, Marco? Quando a gente tem esses encontros, ainda que cada vez mais eu evite de ficar planejando o que eu vou falar, ou qual o conteúdo, é como se eu chegasse no nosso encontro antes, né? Como se eu fosse me preparando para isso. E é inegável também começar esse encontro lembrando do que nos traz aqui. Né? A gente, há mais de um ano atrás, no auge da pandemia, você foi uma pessoa especialmente importante para me provocar a vir para esse mundo virtual. Você me convidou primeiro para fazer uma live entre homens, né? Nós 5, né, que nos conhecemos lá na Alemanha, e em seguida fizemos uma live, não sei se foi maio ou junho, falando sobre sentimentos e seus efeitos. Né? Na ocasião, eu falei, ai meu Deus, já bateu angústia. Primeiro para falar pela internet, né? A gente se expõe, e você trouxe um tema mais teórico, sentimentos primários, sentimentos secundários, mas essa coisa da angústia, ela me provoca a olhar para isso e seguir em frente. E é inacreditável, Marco, como a gente pensar que desde então, cada 2 meses, nós estamos aqui juntos. Né? Se o primeiro foi em maio, quantos já houveram? Já houveram, nossa, muitos. E a gente continua fazendo, e as pessoas assistem, e a gente sente que existe uma verdade nesse nosso encontro, porque dá vontade de fazer o outro daqui a 2 meses, né? Os É temas verdade. vão surgindo, e é claro que vai chegar uma hora que a gente vai achar que não é mais para continuar, e está tudo certo. Mas eu sou muito grato a você, essa oportunidade da gente compartilhar. De fato, eu estava falando com uma amiga hoje cedo, falando, puxa vida, eu vou falar sobre angústia hoje, e desde cedo eu estou angustiado, né? E eu imaginei que tivesse a ver com o tema, porque de fato é um tema mais difícil para mim, pelo menos. E talvez tenha a ver também com o que me trouxe a esse tema, o que me fez propor esse tema. Há algum tempo eu tenho observado assim que a gente do campo das constelações, a gente acaba fazendo muito tudo em volta das constelações, tudo em volta do olhar sistêmico, e isso tem me dado uma certa angústia. E aí, a partir dessa angústia, eu falei, não, eu vou começar a fazer lives trazendo temas onde o Bert Hellinger bebeu, né? Então, fiz uma live muito interessante, mas também desafiadora para mim, com o René Schubert, sobre psicanálise, né? Freud e Hellinger. Depois, que foram as fontes onde o próprio Hellinger bebeu, mas o meu intuito era de sair da bolha, sabe, Marco?
da gente poder se expor e também falar uma outra linguagem, eventualmente acessar pessoas que não estão dentro desse olhar haitiano, desse olhar das constelações. Depois fiz uma com Reich e Hellinger, com o Tônio Luna, que foi muito legal também. E essa coisa de falar de angústia me remete a isso, né? A um lugar da gente falar sobre constelações, mas a gente também falar de outras coisas, né? Eu tenho estudado, eu tenho me dado vontade de pesquisar muita coisa sobre psicanálise. Então, eu queria, nesse início, em primeiro lugar, desde já, Marco, falar que assim, você é uma pessoa que me dá uma liberdade de me colocar aqui sem planejar muito. Eu não sou psicanalista, eu não sou terapeuta haitiano, eu fui cliente de terapia haitiana e de psicanálise, mas eu vou tentar falar de angústia, mesmo sabendo que possa falar coisas que não têm a profundidade devida, mas o sentido da gente estar aqui, a gente está aprendendo muito também. Eu aprendo nessas lives. Então, quando eu falo para mim mesmo e falo nesse intuito de aprender. E eu não poderia deixar de te agradecer finalmente por me pontuar algo que eu tinha dito para você no dia que a gente marcou essa live. Eu falei, nossa, esse é o dia do aniversário de morte da minha mãe. 5 anos atrás, a minha mãe, depois de mais de 10 anos, né, com processo de Alzheimer, internada, muito sofrido, ela se despediu dessa vida. E eu não me lembrava disso. Hoje eu não me lembrei disso. Né? Comentei contigo agora aqui nos bastidores que estava com essa angústia. Imaginei, porque quando eu sinto angústia, eu olho para ela, fico tentando ver, mas o que me leva a essa angústia? E me levou a algo diferente, mas você trouxe algo que eu faço questão de... Fui lá dentro, busquei a foto dela, que fica na minha cabeceira, e vai estar aqui. Ela está aqui com a gente hoje, mas eu gostaria de dizer que me toca, me emociona a tua lembrança e me emociona, de alguma maneira, fazer essa live em homenagem a ela. E por que não dizer nas nossas mães, né? Você estava dizendo também da sua mãe, que morreu também há alguns anos atrás, e elas, como Hellinger sempre disse, os mortos, eles estão presentes, né? Só que de uma maneira diferente. Obrigado aí pela presença, Sim. Pela parceria e pela lembrança. Eu é que agradeço, Rinaldo. É sempre um prazer estar contigo e partilhar este espaço contigo. Eu hoje, um pouco antes do início da nossa conversa, estava a ler um pouco e estava a ler sobre essa presença, não é, dos nossos entes queridos que já partiram e como ela se manifesta na nossa vida, não é? Como se manifesta e como nós podemos, através do nosso olhar, sentir a presença deles, sentir a presença. Eu há pouco, estes dias aqui em Portugal estamos a passar pelo verão, não é? E temos aproveitado algumas ocasiões para estar na praia, e para mim, porque acredito que cada um terá a sua forma, a sua maneira, não é? Mas para mim, estar na praia ou estar no mar a tomar banho no mar são esses momentos em que eu sinto o contacto com esses entes que já partiram. E sobretudo se eu tenho um momento em que eu posso refletir, que eu posso pensar, que eu posso meditar, e muitas vezes faço olhando para o horizonte, estando dentro d'água, eu sinto essa conexão. Vendo a beleza daquele espaço, a beleza do mar, da praia, ou até de uma simples nuvem que possa passar, não é? E nesses momentos, nos detalhes desses momentos, eu sinto a presença portanto, neste caso falávamos da tua mãe e falávamos e comentávamos que foi uma coincidência a tua mãe ter partido em 2016 e a minha também um pouco mais cedo, não é? E o processo que levou à sua partida foi um processo que foi um caminho, que foi o caminho dela, no meu caso o caminho da minha mãe, mas que foi o meu caminho também, porque eu acompanhei o processo, não é? E foi um processo que também, no decorrer desse processo, trouxe muita angústia. E por mais consciência que nós tenhamos, podemos lhe chamar a minha consciência, a consciência sistémica, chamemos-lhe o que quisermos, o que queiramos, não é? É muito difícil para um filho ver um pai passar por esse processo. Por muito que nós queiramos e estejamos conscientes de que é o caminho daquela pessoa e que o melhor que nós podemos fazer é acompanhá-la, aceitando que aquele é o seu caminho, não deixa de ser
uma coisa dura para quem acompanha, não é? E que traz muita angústia. Então, olhar para isso, olhar para este caminho e para este processo, sobretudo com imensa gratidão por aquilo que foi o bem que aquelas pessoas nos fizeram e nos trouxeram ao longo da sua vida, não é? Então, começando pelo facto de serem o veículo pelo qual nós chegamos a este mundo, não é? Quem gosta de ficção científica, eu costumo brincar e dizer que a mãe é a nossa grande nave espacial, não é? É através da mãe que é a mãe que nos traz para o mundo. Então ela é a nossa grande nave espacial, vamos dizer assim, em tom de brincadeira, não é? Mas falando sério. Olhando para este ser que está a passar, ou que passou por um processo assim, dessa forma, com imensa gratidão, isso de alguma maneira ajuda-nos a lidar melhor com essa angústia que nós sentimos, porque no fundo, enquanto bons filhos, com aquele amor cego, não é? Que não deixa de ser amor, não deixa de ser amor, é um amor, não é? Com aquele amor cego que nós conhecemos, esta ideia do amor cego que nos trouxe Bert Hellinger, nós procuramos sempre, e no fundo temos sempre aquele desejo que aquela pessoa fique mais um pouco, né? Fique mais um tempo, porque nós estamos apegados a ela e não queremos que ela vá, que ela parta. E isso, naturalmente, que nos traz-nos uma angústia e nós sentimos-la, não é? Porque somos humanos. Claro que tendo consciência das dinâmicas que estão por trás disto, nós conseguimos naturalmente lidar um pouco melhor com estas coisas, mas não deixamos de sentir. Somos filhos, não é? Não deixamos de sentir. Está ali o nosso pai, está ali a nossa mãe, a passar por um processo complexo e nós queremos estar próximos, participar, atender às suas necessidades e claro que vamos sempre temos sentimentos e vamos passar por momentos em que esses sentimentos, em alguns momentos, poderão até apoderar-se de nós. Temos aqui, só fazer uma breve pausa, porque temos aqui alguns amigos já a mandar-nos algumas mensagens. Nosso querido amigo Esteban, que nos diz: amigos queridos, abraço do coração. Um grande abraço também para o Esteban, um dos nossos companheiros. Vamos desafiá-los agora, breve, talvez no próximo mês, fazermos um encontro aqui do nosso clubinho internacional, não é? Para partilharmos convosco como é que as coisas estão e trazer talvez algum tema que seja interessante. Temos aqui a Dilena, só rapidamente, a perguntar se não está no Instagram. Desta vez não, Dilena, nós habitualmente fazemos através do Facebook ou do YouTube. E temos também, só rapidamente, dizer que temos aqui a nossa amiga Márcia Florencio, que diz que é bom encontrar-nos novamente e que é a nossa fã número 1. Muito grato. Esta é a Raquel, é a nossa fã número 1. E também o René, que está também connosco. Bom, continuando. E agradecendo desde já a todos eles pelos seus comentários ou pelo seu feedback, e muito bom tê-los connosco também. Isso, para mim, pelo menos, dá-me uma grande alegria saber que estes nossos grandes amigos estão do outro lado a ver-nos e a ouvir-nos. Todas estas situações, e sobretudo que, quando dizem respeito a entes queridos tão próximos de nós, trazem angústia. E agora, como é que nós podemos lidar com essa angústia? Não é? O que é que nós podemos pensar que estará por trás dessa angústia? Vou-te passar a bola, Rinaldo. Obrigado, Marco. Saudar aí as pessoas que você já colocou na tela. Ana Lourenço também acabou de se manifestar ali. E vamos nós, né? Vamos conversar sobre as bênçãos das nossas mães, com coragem. Vamos olhar para esse tema, que é um tema difícil, né? O René se manifestou aqui e eu, atrevidamente, e desde já peço a ele que, se eu falar alguma bobagem a respeito da psicanálise, que ele me ajude corrigindo. Mas eu queria trazer aqui uma frase que eu li do Freud, de 1929, onde ele falava algo como que a angústia é uma reação ao perigo. Né? E eu trago essa frase para a gente pensar junto
de que, para mim, pelo menos, a angústia ela tem um componente que eu acho até que talvez tenha sido, nesse sentido que o próprio Freud tenha falado, né? Aquela situação que um medo da infância, um trauma, onde a pessoa não queira viver isso, e aí ela se congela, e aí ela faz um sintoma, ela, né, tem uma questão lá, né, que foi chamada histeria, mas eu acho que a angústia, a meu ver, ela tem esse componente que é um componente de nos imobilizar, mas ela também tem um componente de nos provocar a agir. Né? Se a gente pensar, o que me leva a essa reação ao perigo, e aí voltando lá atrás, né? na idade da pedra mesmo, né? As pessoas dormiam nas cavernas, elas tinham muito medo. Então, para mim, o que está por trás, a pergunta que nós trouxemos, né? O que está por trás da angústia, a gente pode pensar em várias coisas, mas o medo, para mim, é o principal componente da angústia. E lá na época das cavernas, as pessoas ficavam com muito medo, tinham que dormir, não podia dormir direito, não sabia que nem ia entrar um bicho ali. De alguma maneira, o ser humano, a partir desse medo, ele conseguiu, eventualmente, descobrir o fogo. E aí ele fez uma fogueira na boca da caverna. Então, ao mesmo tempo que eu acho que eu queria aqui fazer uma reflexão inicial, deixando muito à vontade os nossos colegas também de participarem, né, de que se a gente imaginar falar sobre angústia e seus efeitos, eu posso ver dois efeitos de imediato. Um é aquele efeito que me imobiliza, que não me faz sair do lugar. É aquilo que a gente vê muitas vezes, né, nas constelações. Eu não quero olhar para isso, né? Eu quero me livrar disso. Lembrando a live que eu fiz com o Renê, que a Manuela falou, os clientes trazem questões que elas querem se livrar do negócio, né? E é isso, né? A angústia, ela tem esse poder, muitas vezes, de falar assim, eu não quero olhar para isso, e isso me trava. Né? Mas, por outro lado, o trabalho também, existe uma outra possibilidade. Eu acho que a angústia é uma potência. Tem um lado potência na angústia. E uma das coisas que me faz pensar nisso, e lembrando da minha mãe, quando eu tinha 17 anos, eu vivia numa família lá em Belo Horizonte, uma família classe média, um pai trabalhador, uma mãe que cuidava dos filhos e tal. Tinham lá suas questões, mas lá pelos 16 anos, eu me sentia com enorme angústia, um vazio interno, algo que me tomava. Eu olhava em volta, não tinha nada que explicava isso. Eu ia bem na escola, eu jogava basquete, eu era bom de basquete, eu era bom nos esportes, eu tinha os amigos enfim, não era uma pessoa muito popular, mas os amigos do basquete, eles ocupavam esse lugar né, do meu social, que sempre foi mais difícil para mim. Meu irmão mais novo sempre foi mais social, eu sempre fui mais introspectivo, mas o esporte me deu esse canal. Mas tinha um vazio, tinha uma angústia. Desde essa época, eu comecei a ler um pouco sobre Freud, e a minha mãe era uma pessoa que fazia terapia, ela lia, ela fazia yoga, era uma buscadora, do jeito dela, ela abriu mão da carreira dela de educadora, mas ela sempre foi uma pessoa que se questionou e que incentivava esse caminho do autoconhecimento. Né? Então, assim, se hoje a gente está aqui, né, depois disso eu saí de Minas, eu vim para o Rio, a angústia continuou, aquele vazio existencial continuou. Aqui no Rio eu me dei conta de que eu precisava fazer terapia, fiz psicanálise, depois migrei mais rapidamente para a terapia haitiana, onde eu busquei esse autoconhecimento, e eu não posso negar, a angústia foi o combustível disso, foi uma potência para mim. Então, sem me alongar muito, passo a palavra para você, pontuando inicialmente isso. Né? Para mim, tem muito a ver com o medo, como que está por trás. Agora, acho que pode ter a angústia tem uma potência para a gente enfrentar o medo e fazer algo, tomar ação. E a pandemia hoje espelha muito
uma oportunidade da gente tomar uma ação frente ao futuro, ou a gente se mobilizar e se conectar com algo que nos congela. Eu estava a ouvir-te e estava a pensar no cérebro reptiliano, o cérebro que no fundo é o cérebro responsável pela parte instintiva, não é? Que vem desse homem das cavernas, e esse cérebro essencialmente tinha essa função, não é? De lutar ou fugir, não é? Preservação da espécie, e era basicamente essa parte de nós que ainda cá está, não é? Apesar de terem passado séculos e milénios, esse cérebro reptiliano, ele continua a fazer parte de nós, da nossa essência. Essa função que ele tem de nos e que no fundo está cá para nos proteger. Naquela época ele predominava, funcionávamos mais por instinto, e portanto diante de uma situação perigosa, como os exemplos que tu deste, não é? As reações, a reação podia ser lutar ou fugir ou congelar, não é? E depois a preservação da espécie. Então esta questão da angústia, que já vem desse tempo e que pode promover ou um momento em que nos imobilizamos ou um momento em que agimos, não é algo novo, é algo que já vem desde o início da humanidade. Não podemos, o que eu quero dizer com isto é procurar trazer a ideia de que não somos ilhas e que não somos os únicos a ter este tipo de sensação ou de sentimento. E foi muito interessante tu levares isto para a questão da família e do pertencimento, porque, aliás, uma das questões que tínhamos aqui para falar é precisamente a relação entre o meu vazio interior e o pertencimento. E eu estava a ler um livro de Bert Hellinger. Eu vou fazer aqui um pouco de publicidade. Aqui em Portugal ele chama-se As Leis da Cura, é da editora Marcador. Eu já faço publicidade porque eles ofereceram-me o livro, e então na condição de eu fazer publicidade, eu já conhecia, eu já tinha lido a versão em português do Brasil, e uma parte, e abri o livro já também para procurar um pouco de inspiração para a conversa que íamos ter hoje, e abri o livro numa parte que fala de algo muito interessante e que vai totalmente de encontro a esta questão do pertencimento. Então, o parágrafo chama-se Distúrbios de Amor. Eu não sei se se consegue ver, mas eu vou rapidamente ler aqui 2 ou 3 partes deste livro. Então diz assim, na sequência do que vem antes, não é? Deste parágrafo, diz assim: até agora pode parecer que os movimentos de amor da alma comum sobrecarregam os seus membros em vez de os servirem. No entanto, a nossa alma comum segue ordens que lhe são dadas do exterior. Em contraste com o campo mental que obscurece a nossa percepção, essas ordens são a base de qualquer relacionamento humano. Então, Bert Hellinger, aqui neste parágrafo, fala-nos de um campo mental. Só realça isso porque fala-nos aqui depois de outras coisas. São também inerentes às nossas relações humanas e, portanto, fazem parte da nossa alma comum. Estas ordens que nos vêm do exterior e que fazem parte do nosso campo mental. Essas ordens vêm à tona nas constelações familiares, e a violação das mesmas cria o seu oposto, o distúrbio. Por isso agora vamos olhar em pormenor para essas ordens e o seu oposto. Então diz assim, esta é a parte que me saltou, que me chamou a atenção e que eu já conhecia naturalmente, mas mais uma vez aqui falada neste livro, e diz assim: em primeiro lugar, a nossa alma comum quer ser completa. Aqui o todo tem prioridade sobre as partes. Essa ordem fica em desordem quando alguém que pertence à alma comum é excluído. Por exemplo, quando alguém diz a outro membro da família: a minha vida tem prioridade sobre a tua. Observamos essa afirmação de precedência quando uma criança é dada, abandonada ou abortada. Aqui ele entra neste campo. Normalmente, um membro é excluído porque não cumpriu os padrões morais de um determinado grupo ou de uma determinada família. Então, e quem é que faz estas exigências morais? É o campo mental, é o chamado campo mental.
Ou seja, este campo mental, ele quer sobrepor-se a estas ordens da alma, que aqui neste livro é chamada de alma comum. E uma das ordens dessa alma é o direito a pertencer, é o pertencimento. Diz assim: quem faz essas exigências morais, ponto de interrogação, é o chamado campo mental, que passa o veredito sobre quem pode e quem não pode pertencer. Nesse sentido, vai contra a ordem do direito de cada membro de pertencer igualmente. Pronto, para não me alongar muito na leitura do livro, porque a ideia é também nós conversarmos, não é? Então, o que é que vem aqui referido? É que a maioria das pessoas atua muito sobre uma perspectiva mental. E essa perspectiva mental tem muito a ver com as crenças, tem muito a ver com o contexto em que as pessoas vivem, as crenças, aquilo em que acreditam, e com frequência alguém é excluído porque não cumpre com estes critérios morais, de acordo com esta visão. E ao não cumprir é excluído porque de alguma maneira vai contra aquilo que são os critérios morais, as crenças, o contexto social daquela família, daquele grupo, e então aquela pessoa é excluída. O que acontece é que isto também cria um certo tipo de angústia, cria um certo tipo de vazio, esta exclusão, este risco que é colocado ao direito a pertencer. Sobretudo porque nós sabemos também desta consciência sistémica que quem é excluído, muito provavelmente vai haver uma outra força, que é aqui falada mais à frente e que se houver oportunidade eu leio mais um bocadinho, que fala da ordem espiritual, não é? Falamos aqui de uma ordem mental, falamos aqui de uma ordem de amor e falamos de uma ordem espiritual. Sobretudo porque há uma força que promove no grupo ou na família o aparecimento de alguém que vai, de alguma maneira, estar sintonizado com aquele que foi excluído, sem ter consciência disso, e vai, de alguma maneira, assumir um destino parecido com o daquela pessoa, para que ela não, de alguma maneira, possa ser incluída através deste destino. Eu queria falar disto da forma mais simples possível. Se eu estiver a complicar muito, diz-me, está bem? O que é que acontece? Quem está neste lugar pode sentir angústia e não sabe porquê. Não percebe, não compreende. E é natural que não compreenda, porque estes são processos totalmente inconscientes. Quando é que nós começamos a ter consciência de que isto acontece? Quando ouvimos conversas como esta que nós estamos a ter, não é? Ou quando lemos um livro que fala sobre isso, ou passamos por uma experiência num trabalho de grupo ou num trabalho individual, seja ele qual for, em que podemos sentir no nosso corpo e perceber, de alguma maneira, ver, que é isso que está, no fundo, que é disso que se fala, ver aquele que foi excluído. E, no fundo, o que se está aqui a passar é algo que pode trazer angústia e que todos nós, muitas vezes, passamos por situações destas e não nos damos conta, não sabemos de onde vem a angústia, e a angústia pode vir, ou a angústia ou esta sensação de vazio pode vir precisamente por algo relacionado com o pertencer ao meu grupo, ao meu clã, ao meu sistema. Agora, como é que eu posso, de alguma maneira, superar isto? E agora eu coloquei aí a passar em rodapé uma outra pergunta que nós tínhamos colocado quando anunciámos, que é até que ponto a conexão com a minha família de origem fortalece a minha identidade psíquica. Queres falar-te um bocadinho sobre isto, Reinaldo? Tá bom, eu posso falar, mas eu queria só pegar um pouco o gancho para aquela pergunta anterior, saudar também aqui a Andréia Oliveira, que está aqui conosco. Você já saudou Raquel, querida amiga, Adilena, Márcia Florencio, mas você falou no plano mais teórico, né, Marco? Eu vou aproveitar o gancho para trazer uma situação concreta e a minha situação, a minha vida, né? Porque eu acho que fica mais fácil da gente juntar as coisas, né? Foi dito, então, que, bom, angústia pode ser uma potência, mas há de se ter um longo trabalho de autoconhecimento. Quando a gente conclui que queremos, então, olhar para esse vazio, né? Aí eu digo de mim, né? Eu estava
busquei a terapia. O primeiro movimento que dá, foi o que aconteceu comigo, e é muito frequente, é o de culpar o outro. A culpa e aí é natural a terapia, eu olhei para isso mais até na terapia haitiana, olhar para a minha infância, aqueles traumas, aquelas situações onde, né, a minha mãe não deu aquilo que eu gostaria, o meu pai era ausente, porque ele era um médico, ele dedicava a carreira dele para acima da família, né? Então, a gente olha para a angústia e a partir, eu superei o medo e olhei para ela. Aí olho para essa situação da infância, vem muitas vezes a raiva. E eu sou muito grato à terapia haitiana, principalmente, que me ajudou muito a entrar em contato com essa raiva, sabe, Marco? Porque eu fico imaginando se eu, naquela época, tivesse feito uma constelação, eu tivesse lido os livros do Hellinger, onde ele fala que papai, que mamãe, que eles são tudo e tal. Mas espera lá, mas não é isso que, naquele momento, o que eu precisava era de conseguir me separar de uma família muito certinha e muito boa, né? Então, assim, às vezes a gente já quer chegar no final, antes de fazer o percurso. Então, assim, veio a angústia, eu consegui olhar para o medo. Quando eu olhei para o medo, eu consegui identificar aquilo que me dava incômodo, né? Aí, no lugar do vazio, veio algo diferente, veio uma raiva. Já não tinha mais vazio, tinha uma raiva, uma vontade de ser diferente deles, de fazer uma situação diferente. Eu saí de Belo Horizonte, eu vim morar no Rio. Eles ligavam, eu falei, não quero ligar agora, eu vou ligar quando eu quiser, né? É um momento de crescimento interno, né? Então, eu acho que foi uma primeira etapa. A terapia haitiana também busca colocar no lugar desse vazio, pelo menos foi como eu o enxerguei na época, o que a gente pode botar no lugar desse vazio? É o prazer, que tem o seu lugar também, né? Vamos trabalhar o corpo, vamos fazer coisas boas, vamos viver a própria sexualidade, e eu acho que também tem um valor para colocar nesse vazio, né? Mas o que a gente vê muitas vezes é que o prazer só ele tem início, meio e fim. E às vezes acaba o prazer e a angústia está lá. Você está com a namorada, você está apaixonado por ela, você vive um prazer, mas daqui a pouco a relação já não está mais tão amorosa assim, e a angústia está lá, o vazio está lá. Outras pessoas colocam nesse lugar da angústia, o que é mais complicado, uma bebida alcoólica, coloca lá uma droga, né? Porque tem que botar prazer no lugar do vazio. E aí é um outro caminho também, né? É um caminho sem contato. Mas o que eu vejo hoje, fazendo uma ponte com a pergunta que nós fizemos, né? O que tem a ver com o pertencimento. E aí eu acho que tem a opção de acusar o outro, tem a opção de buscar o prazer, mas tem uma terceira opção que a saúde, a meu ver, passa por aí, que é buscar autoestima. E a autoestima, assim, né? Nesse ponto, eu acho que Hellinger avança, porque ele cria ele reforça essa ideia do não julgamento com um conceito, para mim, é muito poderoso, que é o da concordância ativa. Quer dizer, eu olho para a minha origem, eu olho para a fonte do meu trauma, eu reconheço que ali houve, às vezes, um trauma, né? Dependendo do trauma, sei lá, se a pessoa foi abusada, se a pessoa, né? Eu nem preciso necessariamente de perdoar, mas eu consigo separar a origem daquele trauma, daquela angústia, eu consigo concordar com aquilo que foi bom e buscar a minha autoestima num processo de despedida em relação a essa origem. Isso dentro do pertencimento, né? Eu não preciso de negar a minha origem, eu não preciso de negar os meus pais, ainda que eu tenha sido dado em doação, ainda que meu pai tenha sido um alcoólatra, não importa a situação, né? Se eu consigo, a autoestima passa, a meu ver, por colocar no lugar daquele vazio, né? Não uma acusação, nem um prazer
temporário, sim. mas um processo de verdade, e aí é difícil, né? Da gente olhar para aquilo, entender que aquilo aconteceu porque tinha que acontecer, porque era o meu destino nessa infância, e virar de costas e seguir pela vida, trazendo esse pertencimento, essa mãe e esse pai possíveis. E aí eu faço um gancho, que eu não quero falar agora, mas daria também uma questão que muito da angústia tem a ver com a idealização. A idealização dos pais, a idealização da mãe, a idealização da companheira ou do companheiro. E aí a gente idealiza e sofre, fica angustiado, porque a vida não é assim. Então, assim, antes de entrar na identidade, aí eu não vou falar mais da identidade psíquica, senão eu vou falar muito, mas eu queria te devolver ainda dentro dessa primeira questão que eu gostaria de fazer esse fecho. Passo para você lá. Pois é, e essa expectativa que nós temos, né, sobre o pai perfeito e a mãe perfeita, que nos traz angústia, né, como tu já comentaste, muitas vezes dura a vida toda, ou dura muito tempo, né? Às vezes costumo dizer a brincar que a fase mais difícil da infância são os primeiros 40 anos e com frequência é assim, não é? É muito comum qualquer um de nós ter esta alta expectativa sobre aquilo que nós pensamos que o nosso pai e a nossa mãe têm ou deve ser, e é claro que essa expectativa, na maior parte, eu diria em quase todas as ocasiões, vai sair frustrada, porque aquele homem e aquela mulher não deixam de ser um homem e uma mulher comum, e nós precisamos de olhar para eles dessa forma, e trazendo um pouco também aqui mais para o lado prático, e dando um pouco do meu testemunho, que no fundo é a minha história. Eu poderia falar da história de outras pessoas, algumas até me permitem fazê-lo, não é? Das pessoas com quem trabalhamos, mas creio que a minha história terá sempre um lugar de maior força. Essa idealização daquilo que é o pai perfeito, a mãe perfeita, trouxe-me muita frustração, naturalmente. E lidar com essa frustração, o Rinaldo já comentou que em certas ocasiões pode trazer uma tristeza, depois a tristeza é substituída por uma raiva, depois essa raiva pode me levar para a ação ou não, não é? A tristeza normalmente leva-me a ficar imobilizado, a raiva leva-me mais para a ação, a angústia também me poderá levar mais para a ação dentro deste enquadramento. E naturalmente que nós temos vivendo uma situação deste género, o que é que podemos fazer para superar? Procurar uma terapia, procurar alguém com quem possamos conversar, uma roda de conversa, não é? Alguém com quem nos identifiquemos, do nosso grupo de amizades, ou fazer um desporto, não é? Algo que nos leve a sair do gelo, de estarmos congelados e de alguma maneira levar-nos para a ação. Essa é uma das formas que nós podemos utilizar, não é? Para fazer, e tendo sempre em mente que vale sempre a pena buscar ajuda se precisamos. Hoje em dia há muita forma de nós buscarmos ajuda, e a ideia de que eu comentava isso há pouco, de que somos ilhas e que não temos ninguém a quem recorrer ou com quem falar, né? Temos de desconstruir essa ideia e perceber que há hoje, e sobretudo também nós vamos falar um pouco sobre isso um pouco mais à frente, há muita forma de pedir ajuda, há sempre que superar aquele primeiro obstáculo, né? De que pedir ajuda não significa que sejamos menos, pelo contrário, pedir ajuda significa que nós nos queremos mover para o mais, e essa é a ideia. Então, esta idealização do pai e da mãe que nos traz tantas frustrações é também uma forma de nos impulsionarmos em direção à vida, de querermos fazer diferente, né? Fazermos a nossa jornada do herói. E para isso, por vezes, precisamos de um desafio, precisamos de algo que abana a estrutura, que abana a base e que nos faça mexer. É claro que quando passamos pelos processos, vem a angústia, vem o medo, por vezes vem a tristeza, por vezes vem a raiva. Tudo isso são momentos que nós precisamos transitar. Querermos, de alguma maneira, como dizia a Manuela, não é? Na outra live que tu fizeste,
querermos livrar-nos dos problemas é criar um elefante dentro da sala, aquilo que se costuma dizer às vezes a brincar, não é? E este elefante tem uma característica muito importante, é que quanto mais eu desvio o olhar dele, mais ele cresce. E vai chegar a um ponto que ele vai ser tão grande, que vai ser impossível eu deixar de o ver. Então, tendo consciência disto, eu também posso dizer assim, eu sei que eu tenho que olhar para lá, mas eu neste momento ainda não estou preparado. Então eu vou dar um tempo. Também é importante nós darmos tempo. Não sermos assim, termos uma exigência tão elevada que queiramos resolver de imediato. Porque os resultados rápidos, sem fazer o caminho, o Rinaldo já falou sobre isso, eles não chegam. Costuma-se dizer devagar que eu tenho pressa, não é? Então, transitar esses momentos é muito importante nós permitirmos e dar a nós próprios tempo para transitar esses momentos, não é? Esses espaços e essas emoções. E de alguma maneira ter paciência. Já tinha lido, mas gosto muito de pegar sempre em algo. Li algo que o Berto escreveu sobre paciência, né? E da importância de nós sermos pacientes, generosos e pacientes. Generosos, sobretudo, em primeiro lugar, com cada um de nós, com nós mesmos, com nós próprios. E essa generosidade depois de estar integrada em nós passamos a poder transmiti-la aos outros. E com quem é que nós podemos praticar essa generosidade em primeiro lugar? Com os nossos pais. Sermos generosos com eles. Generosos no sentido de aceitar que aquele pai ideal, mãe ideal que eu imaginava não é real, é uma fantasia. E quando eu começo a olhar para o homem real e para a mulher real, eu posso gradualmente sentir menos angústia. Não é? E ir substituindo essa angústia por sentimentos de generosidade. No meu caso, o meu pai foi um pai ausente, então qual era o meu desejo? Era estar com ele, procurá-lo. Eu viajava para me encontrar com ele, para passarmos momentos juntos, mas de alguma forma sentia sempre que não era suficiente. Então fiz este caminho sempre atrás, até que chega ao momento que ele partiu, faleceu, e eu costuma ser caiu-me a ficha, não é? E agora? Como é que eu agora recupero algo quando a pessoa já não está presente? Como é que eu posso fazer recuperar? Claro que isto traz mais angústia. E agora? Parece que nem respiramos, não é? Parece que o ar não entra porque sentimos o peito apertado, não é? Como é que eu agora consigo recuperar esta conexão se a pessoa já não está mais presente? Então vou-vos contar um segredo. Depois de fazer o luto, temos que ter generosidade connosco para nos permitir o tempo necessário para fazer o luto. E há várias formas e ferramentas que podemos encontrar. Mas depois de fazer o luto, é fácil a conexão. É fácil a conexão porquê? Porque eu posso fazer essa conexão através de uma meditação, através de uma conversa com um amigo, através de um exercício, e a imagem que eu vou guardar desse processo, desse momento, é a imagem que fica e eu não tenho ninguém que a conteste. E é por isso que eu digo que é fácil. Não, naturalmente, quando eu digo que é fácil, eu não quero banalizar, não é? Não estou a querer banalizar. Mas eu digo que é fácil porque a imagem que eu guardo é a imagem que fica e que não é contestada. Quando eu digo contestada é que nós às vezes, quando e quem tem os pais ainda vivos, desfrute deles o máximo que puder, mas muitas vezes acontece, eu lembro-me disto, eu pensava, não, agora é que está tudo bem, agora vou visitar o meu pai e a minha mãe, vai correr tudo às mil maravilhas. E quando chegamos lá, começam-nos a tocar naqueles gatilhos que ativam os alertas todos, não é? Os alertas vermelhos todos, e nós começamos a ferver por dentro, não é? Porque alguma coisa... É? Porque o pai e a mãe sabem o que é que nós fizemos e toca naqueles pontos que sabe que nos vão pôr a ferver por dentro, não é? Fervilhar por dentro. E é claro que se nós vamos com uma intenção, lá está a idealização, não é? Saímos frustrados e voltamos para casa, voltamos para o nosso, não é? Para a nossa vida, se calhar ainda mais frustrados e com mais angústia. Então, claro que há formas de nós conseguirmos lidar com o pai e com a mãe, e há formas muito
de nós termos um convívio muito, muito, muito bom com os nossos progenitores e com a família, não só com eles, com os nossos filhos, com os nossos companheiros e companheiras, sobretudo tomando consciência que quando nós estamos no nosso lugar e olhamos para o outro e o vemos no seu lugar, seja o nosso pai, a nossa mãe, o nosso companheiro ou companheira, um filho, um colega de trabalho, devagarinho vamos caminhando para viver a nossa vida sentindo cada vez menos angústia, sendo generosos com cada um de nós e pacientes e ganhando confiança. No fundo, a ideia é substituir as imagens de angústia por imagens de confiança. E eu posso fazê-lo através de uma meditação, através de uma visualização. Para isso, quem nos estiver a ver e ouvir e que queira fazê-lo, pode fazê-lo comigo, pode fazer com o Rinaldo, depois noutra ocasião, se quiser ter essa experiência, ou também buscar no lugar onde vive ou reside alguém que esteja neste caminho e que possa ajudar. Temos já aqui mais alguns feedbacks dos nossos queridos amigos que nos estão a ver e a ouvir. Olha, a Patrícia, eu não me lembro. Conheces a Patrícia? É minha prima, querida do coração. Tua prima. Está professora, aqui. Grande educadora. Lindo você, Rinaldo. Temos a Márcia, também a dar-nos aqui. A Márcia falava antes. Também fico, quando tu comentaste a constelação, também fico com a sensação que teria sido lindo constelar com os meus pais. E agora ela diz, agora faço as conversas na meditação. É isto que eu falava. Nós numa meditação, numa visualização, podemos falar com um ente querido, conversar, ter aquela conversa que nós gostaríamos de ter tido, e podemos fazê-lo numa meditação, e acreditem, eles ouvem e nós também. Nós também ouvimos a mensagem que eles nos deixam. Temos a nossa querida Maria João, também connosco, ela não escreveu, mas veio aqui deixar um alô. E a Rose, que diz muito bom este diálogo e profundamente verdadeiro. E quem nos estiver a ver e ouvir, se quiser colocar uma questão, por favor, coloque, que nós procuramos introduzir aqui dentro do tema. Marco, lembrar primeiro que Maria João participou com uma de nossas lives, né? Muito bom ter ela com a gente. Ela botou a plaquinha aqui, nota 10. Pois é. A Rose pergunta também se vai ficar gravado. Vai ficar gravado aqui. A Dilena tinha perguntado antes do Instagram. No Instagram, a gente mais difícil de colocar gravado, mas os pedaços, de repente, a gente lança lá. Mas, Marco, coloca aquela pergunta sobre a identidade psíquica, só porque você me cutucou com ela, né? E eu acho que isso tem a ver também um pouco com uma certa curiosidade que eu tenho tido em buscar algumas leituras de novo na psicanálise, né? A psicanálise, ela se debruçou profundamente nas questões da angústia ainda no século passado, né? E assim, o que eu li, eu vou tentar aqui fazer uma percepção minha, que eu acho que pode ajudar a gente também na condição de pais e também na condição de educadores, de mães que têm filhos pequenos, que é o meu caso, eu sei que é o seu também, né? Como nós, enquanto pais ou enquanto educadores, podemos ajudar mães e pais a fortalecerem a autoestima dos seus filhos pequenos, né? Como fazer uma prevenção dessa angústia, né? E os escritos da psicanálise, pelo que eu pude ver, falam algumas coisas que são meio óbvias, mas eu queria falar aqui da formação de uma identidade psíquica, essa identidade formada a partir das primeiras relações, né? Então, a criança nasce, aquela fase bem inicial, até um ano e meio, onde a criança se manifesta pela boca, né? A fase oral, tudo é pela boca, e daí a importância da criança se sentir cuidada, né? Às vezes a coisa, deixa eu chorar um pouco. Não, nesse momento, né, a solidão significa uma
um risco de morte, de fato. Então, a importância... E aí tem um psicanalista aqui no Rio não, em Campinas, chamado Ivan Capenato, que ele fala, uma coisa que eu achei interessante, como pode ser importante, o ideal é que seja a mãe. Agora, se não for a mãe, que é essa pessoa que cuida nesse primeiro ano e meio, que seja a mesma pessoa, porque essa criança muito pequena, ela se sente segura vendo aquela mesma pessoa e, de preferência, o mesmo ambiente. Isso dá para ela não só uma segurança de que a hora que ela sente fome, que ela sente suja, que ela sente que ela chora, alguém vai estar ali cuidando dela, ainda que a dor continue, mas a percepção de que alguém está cuidando dela, está alimentando, está dando peito, se não é o peito é a mamadeira, o quanto isso é importante para mães ou para cuidadores nessa primeira infância, para fazer uma prevenção de possíveis angústias mais profundas depois, né? Passado esse 1 ano e meio, entra uma segunda fase, que é a fase que ele fala da fase anal. E aí é uma coisa da importância que eu vejo de como isso é importante para nós todos hoje, não só pais de crianças pequenas, mas adultos, né? Que nessa fase anal é um pouco a hora que a criança começa já a se manifestar e o quão importante, muitas vezes, é a gente, enquanto cuidador, a gente acolher os sentimentos dela, mas também dar limite para que ela consiga começar a ter um contorno dessa angústia. Então, nessa fase inicial, como é importante, muitas vezes, eu tenho feito umas tirinhas com a Rô Pedrina e a gente tem trabalhado isso, né? Muitas vezes a criança, nessa fase aí de 3, 4 anos, às vezes, está contrariada e dá um ataque, um ataque de ódio, uma birra de espernear no meio do shopping center. E aí a gente, enquanto cuidador, enquanto pai ou enquanto mãe, a gente entender que essa expressão da raiva, em primeiro lugar, é positiva. Ela está ali, ela está exprimindo uma indignação dela. Agora, o que fazer diante dessa raiva tem uma repercussão para como essa pessoa vai lidar com a angústia mais tarde. Quer dizer, você pode bater nela, e aí é como se você não desse espaço para que ela expressasse essa raiva, e ela vai falar, nossa, eu não posso fazer isso, eu não posso, né, estou tolhido na minha capacidade de exprimir a minha indignação. Ou eu posso também me sentir assim, abandonado, a mãe e o pai que larga a criança chorando e não faz nada, deixa chorando, mas deixa chorando às vezes no próprio berço, e não vai lá ver e deixa chorando horas a fio, né? Que é um outro extremo, o extremo da agressão e o outro extremo é a indiferença, né? E a busca de um caminho intermediário que é você, enquanto cuidador, ajudar a construção dessa identidade psíquica, onde você acolhe a raiva, mas você está ali ao lado, terminou de chorar, não vai ter o doce, vamos embora? Ah, não, eu vou chorar. Bom, você pode chorar, mas eu estou aqui esperando, na hora que você terminar de dar o seu ataque, nós vamos para casa e não vai ter picolé hoje. Quer dizer, aí a criança, ou mesmo dentro de casa, né, ela tem espaço para expressar a raiva dela, ela tem essa raiva acolhida por quem cuida dela, mas a pessoa que cuida dela também diz, não é não. Não vai ter isso agora. E é interessantíssimo ver que aí a criança, ela muitas vezes, ela dá o ataque, vê que não surtiu efeito, ela se acalma e ela vai embora, dá a mão para a mamãe, dá a mão para o papai e vai embora como se nada tivesse acontecido. Por quê? Porque aquilo deu para ela qual o sentimento? Que é um sentimento de que alguém me acolheu mesmo quando eu fui mal, quando eu dei ataque. Porque a criança sabe quando está dando um ataque ali de afetação, né? Então, quando ela consegue, quando ela tem um pai e uma mãe, como é importante a gente, enquanto pai e mãe, a gente suportar a nossa angústia de pai e mãe de ter um filho tendo um ataque no shopping. Hoje tem um filho tendo um ataque dentro de casa e eu ficar ali, firme naquilo que é certo e que é errado, acolho a raiva dele, mas limite é limite, e não é não. Ou quando ele tem um ataque de medo lá, vai dormir na cama da mãe, na cama do pai, a gente acolher esse medo da criança, que também tem a ver com a causa da angústia, né? Mas quer dormir na cama do papai e da mamãe? Não, a cama do papai e da mamãe não é boa ideia. Vamos lá para o teu quarto, papai vai dormir, deitar na tua cama.
Aí deita na cama, a criança relaxa, a criança dorme e os pais saem. A criança acorda de novo, chora, acontece de novo, mas ela percebe que ela está começando a entender que ela pode ter medo, o medo é acolhido, mas que ela tem uma força. E quando ela precisar, ela vai ter um pai e uma mãe, ou um cuidador, às vezes não é o pai, pode ser até um pai adotivo, uma mãe adotiva, mas a psicanálise me ajuda também a pensar junto o que a gente pode fazer em termos da prevenção dessa angústia para a criança, né? Porque é impressionante como hoje em dia as crianças... no passado, a gente reclamava que os pais eram autoritários, que os pais não deixavam, eram ausentes. Só que agora a gente muitas vezes tem pais que têm dificuldade de colocar esses limites. E aí a gente vê como as crianças estão perdidas, ou os adolescentes estão perdidos, tem a depressão, tem... Esse é um outro tema que eu não quero falar aqui agora, a gente pode até falar mais no final. Mas eu acho que é importante essa percepção de que o quanto a gente, enquanto pai, pode ajudar o cuidador, deve estar atento para essa identidade psíquica que se dá idealmente com os pais, mas que pode se dar também com aqueles cuidadores naquela fase mais inicial ainda, antes de chegar na adolescência, antes de chegar na rebeldia, que é um outro tipo de raiva, um outro tipo de individuação, tem mais a ver, né, com a identidade social, que é outra questão aí, mas eu queria aqui, para não me alongar demais, Marco, devolver para você, reforçando o quanto é desafiador para nós, que muitas vezes olhamos para os nossos pais com o dedo acusador de que eles não nos deram isso, não nos deram aquilo, eles foram ausentes, eles deram, como a gente falou, o que eles deram conta. E hoje o grande desafio para nós, sejamos pais, sejamos pessoas que lidam com os nossos companheiros, com as nossas companheiras, como é importante a gente também lidar com o limite. Aqui no Rio tem muito essa frase entre homens e mulheres, relacionamentos, não é não, né? Onde você muitas vezes, enquanto mulher, disse sim ou se não, e se não é não. E o homem tem que aceitar, e a mulher sustentar esse não, né? É um aprendizado que é para todos nós. E eu me Verdade. Isso. Pegar o gancho que tu lançaste agora também, relacionado com a questão dos limites, e de como estas experiências da infância, ou da primeira infância, ou mesmo quando começamos a sair da primeira infância e caminhamos para a juventude, situações como algumas que deste o exemplo do pai que não vai de imediato tratar de um filho que está no berço, ou porque tem fome, ou porque se sujou, ou algo desse género, pode levar a situações de interrupção do contacto, não é? Com o progenitor ou com o cuidador, aquilo que Bert Hellinger chamava os movimentos interrompidos, e que se manifestam depois numa fase posterior, que causam angústia, naturalmente, porque cria o efeito da separação, não é? Com o cuidador. Primeiro, o cuidador pode ser o pai ou a mãe, depois pode ser outra pessoa, mas sobretudo cria esse efeito da separação com o cuidador, com aquele cuidador que transmite a confiança, não é? Que transmite que vai tudo correr bem, e que mais está esta tendência ou esta influência que pode surgir dessas primeiras etapas da vida, vai depois manifestar-se mais tarde, precisamente com uma dificuldade em reconhecer os limites. Uma das formas que eu utilizo, não sei se tu costumas utilizar ou não, para trabalhar esse tipo de situações quando fazemos algo com outras pessoas, ou quando faço algo com outras pessoas, é utilizar a chamada terapia de contenção, que é feita de uma forma com crianças e que é feita de outra forma com jovens adolescentes ou adultos. E essa terapia de contenção, ou esse movimento, tem precisamente o objetivo de repor o contacto, repor de alguma forma, de alguma maneira, lidar com essa sensação de interrupção, de movimento interrompido com o nosso progenitor ou com o nosso cuidador principal, vamos dizer assim. Funciona, e que funciona muito bem, e que tem precisamente a ver com esse
estar presente, que tu falaste, ainda que não satisfazendo a vontade do outro. Se a criança chora porque quer um doce ou porque quer um brinquedo e nós achamos que não está no momento de satisfazer esse desejo e de alguma maneira isso origina uma explosão, nós, dentro deste princípio, deste contexto, pode não ser o momento, mas mais tarde utilizar este tipo de trabalho para de alguma maneira trazer agora fogem umas palavras, mas recuperar essa conexão. E esta terapia de contenção tem a ver com o manter a pessoa, manter a criança junto a mim e conter todos os seus movimentos. Claro, naturalmente que não vou fazê-lo de forma que a criança não possa respirar ou algo assim, mas mantê-la contida junto a mim até que ela se acalme completamente e tendencialmente acaba por adormecer. Essas técnicas permitem precisamente, quando são feitas em ambientes controlados, naturalmente, isto não estou aqui a promover que agora vão fazer isso, não é? Que vão utilizar a ferramenta para esse efeito, portanto tem que ser feito num ambiente controlado, tem um efeito muito, muito positivo e pode ser repetido várias vezes até que se numa primeira ocasião não se atinge o objetivo desejado, pode-se eventualmente ir repetindo em várias ocasiões até que se atinja um patamar ou um nível que seja considerado bom. Tínhamos aqui também, nós temos aqui várias questões, não sei se avançamos talvez para algumas delas, mas temos aqui precisamente, já falámos um pouco sobre isso, como a angústia se tem manifestado nos jovens e sobretudo nesta fase de pandemia em que eles estão muito, têm os seus movimentos muito limitados e vêm-se muitas vezes obrigados a passar muito tempo em casa com os pais, não é? Que não estavam habituados, e a questão dos limites torna-se algo por vezes difícil de manter, e também esta questão encaixa muito bem na seguinte, que é qual o impacto do gozo imediato e permanente obtido nas redes sociais. Estando em casa e com os seus movimentos limitados, é muito mais apetecível este mundo virtual, não é? Porque só o facto de estarem com os seus movimentos limitados traz esta angústia de não poderem fazer aquilo que lhes apetece e, sobretudo, estar sob o olhar do progenitor ou da pessoa que, entre aspas, tem a autoridade dentro daquele espaço, não é? E este convívio pode trazer alguns conflitos, e traz. Aqui em casa com 3 jovens, uma já adulta e 2 mais pequenos, acontece com muita frequência, não ser clara a fronteira entre aquilo que é permitido e aquilo que não é permitido, e nós estamos a falar aqui de coisas banais, não é? Estamos a falar por exemplo, vou-vos dar um exemplo muito simples. Aqui em casa, os meus filhos mais novos têm um videojogo, uma consola de videojogos. Se não houver o pai ou a mãe dizer, vocês estão autorizados a jogar 1 hora por dia, a utilizar a consola 1 hora por dia, e confiarmos que eles vão cumprir essa hora, com frequência damos conta que essa hora já foi ultrapassada em muito mais. Então, qual é a forma de colocar o limite e que eles possam cumprir ou sim ou sim? Utilizar, por exemplo, uma ferramenta de controle parental, que eu adoro, sendo eu a minha formação inicial na área da tecnologia, não é? Eletrónica e informática, eu utilizo a ferramenta de controle parental que aquele dispositivo tem e coloco 1 hora por dia para cada um deles. O que é que eu vou lançar assim a pergunta, o que é que pensam que isto origina? Com frequência termina o tempo do jogo e vem um pedido para continuar, não é? E o que é que será que acontece quando eu digo não, já terminou o tempo que vocês tinham disponível para hoje, então agora vão fazer outra coisa e jogam amanhã outra vez, porque é 1 hora por dia. Lidar com estas até que compreendam que é para o bem, não é? Porque a utilização intensiva deste tipo de distrações, consolas, computadores, acaba por se tornar um vício, né? E um vício
que qual é o objetivo do vício? É substituir algo que lhes faz falta. E eu tenho que ter em consciência, enquanto progenitor ou cuidador, o que é que eu posso fazer para compensar esta falta que eles sentem, porque muitas vezes a falta que eles sentem é a falta de mim próprio, é a falta da minha presença. É eu estar também disponível para desenvolver uma atividade qualquer que seja, ou coisas tão simples como ir para a rua jogar futebol, se for possível, não é? Ou sair para dar uma caminhada, ou sair para dar um passeio de bicicleta, dentro daquilo que as restrições que nós temos hoje em dia permitem, não é? Mas, sobretudo, é a minha disponibilidade para estar presente e de alguma maneira, no fundo, aquilo que eles procuram, a distração que eles procuram, tem muito a ver também com a minha, com aquilo, com o meu papel, o papel que eu represento dentro deste sistema que eu tenho aqui, não é? Que é constituído pela minha família, e no fundo qual é o meu papel, e se eu efetivamente estou também a ter consciência, se eu efetivamente estou a agir de acordo com o meu papel, não é só falar, porque nós sabemos que os filhos não interessa o que falamos, interessa o que fazemos. Então, se eu falo e falo muito bem, mas depois as minhas ações vão no sentido contrário, o que é que podemos pensar que eles vão fazer? O que eles veem é o que vão repetir, não é? Nós somos animais de hábitos, primeiramente, e no fundo os hábitos que temos e os exemplos que damos são os que vão ser seguidos no fundo, pelos nossos filhotes, por aqueles que nos são mais próximos. Marco, é bacana, você traz aí, né, as questões dos teus filhos menores, né? Qual a idade deles mesmo? Os menores, um tem 12, o outro tem 13. Eu vou completar falando do desafio de lidar com filhos um pouco maiores, né? Onde eles já não tem mais vontade de jogar futebol com o papai. Eles já estão num outro momento que é fundamental, que é o da identidade social. Né? A gente falou da No meu caso, identidade. é mais velha, já avançou já. Então, assim, eu vou abordar mais esse lado, que é o que eu estou vivendo aqui em casa. E assim, eu diria que é um grande desafio para nós, pais e mães interessados em ajudar os filhos, porque, em primeiro lugar, a gente, na hora que eles já chegam nessa fase da adolescência, a gente tem que estar muito desprendido para entender que eles precisam sair daquela proteção dos pais, né? E isso nem sempre é fácil. E eu vou dizer para você que eu aprendo com meu filho muito. Eu tenho um filho de 16 e a gente tem alguns conflitos, e um deles, ele falou, como eu sou um pai presente, quero saber o que está acontecendo, de vez em quando ele me fala assim, pai, você está querendo viver a minha vida. Porque você entra para saber minhas notas, você quer saber meus exercícios, pai nenhum faz isso. E, de fato, o relato dele dificulta mais ainda a nós pais que queremos estar presentes, porque, de fato, eu conversei com vários pais de colegas deles que eles não se metem na vida do adolescente. Deixa uma coisa que aí eu acho, sem querer entrar no mérito de julgamento, não é como eu acho adequado. Aí eu volto a dizer, volto a me remeter lá àquela fala do Ivan Capenato, né, do quão é importante os pais, não só na época da primeira infância, da identidade psíquica, mas enquanto seus filhos estiverem ali morando na sua casa, os seus filhinhos de 3 anos, de 13 anos, de 23 anos, de 43 anos, se o seu filhinho estiver na sua casa, sustentado por você, o quão é importante para a própria identidade dele ter um contorno. Não é à toa, quando me surpreende, o Ivan fala disso, né? Que nós saímos de uma geração onde era muito crítica a um patriarcado autoritário, para uma geração onde você, tanto pais quanto educadores, muitas vezes não querem dar limite aos filhos.
Eles acham que os filhos eles têm que arcar com as próprias consequências, deve ser uma coisa de autogestão, eles são autodidatas, a internet está aí, eles aprendem, né? O professor não tem mais muita importância, os limites não têm mais muita importância. Então, o que ele levanta é o quão é desafiador para os pais. E ele, como um psicanalista especializado em adolescentes, ele fala: o que eu mais recebo no meu consultório são adolescentes e crianças, muitas vezes de 12, 13 anos, querendo se matar. Ou tentando se matar. Por quê? Aí vem essa coisa da angústia como desamparo. Né? O que é aquilo que você falou da contenção? O que é o limite? O que é o limite da criança de 2 a 5 anos? O que é o horário de desligar o computador porque tem aula amanhã às 7 horas da manhã? O que é o limite para ficar num jogo de role-playing onde você não está com boas notas na escola? Esse limite, quando você não tem isso em casa, e aí eu acho que não importa se o seu filho tem 3, 13 ou 23, né, enquanto ele está ali, subordinado à tua casa, o quão é importante, não só os pais, mas também professores, os donos de escola, as pessoas que educam. E aí a gente agradece a Bert Hellinger na sua ordem hierárquica, né, que muitas vezes é criticado, mas ele fala algo que está a serviço da vida e está a serviço dos jovens. Os mais velhos são maiores e cabe a eles estabelecer determinados limites. Não quer dizer que nós, enquanto pais, vamos ser superprotetores ou deixar que o nosso filho busque a sua identidade social. E a gente tem que se policiar para não ser demais. Mas eu acho fundamental que todos nós, né? E aí, como é difícil para nós na pandemia, porque também não é fácil para eles e não é fácil para nós, porque a gente tem os nossos problemas, a gente se cansa, e é difícil. Você falou aí, é verdade. Olha, tem que desligar o computador 10h30 para ir dormir. Não tem um dia que o computador está desligado 10h30. Então, de vez em quando, eu tenho que desligar a internet da casa. Ou chego lá e falo: vai desligar? Vou ter que desligar. E aí, esse olhar, né, de novo, é de que o que o adolescente quer quando ele não faz o que você determina? Ele quer o limite, ele quer testar esse limite. E muitas vezes ele não liga, ele quer a briga, ele vai dizer que tem um dever, que ele tem que fazer aquele dever, porque senão ele vai inventar uma história até você dar o limite. E é muito interessante que é um pouco aquela situação daquela criança lá de trás, que, na verdade, ele quer que você brigue com ele, diga não, agora não, derrubei a internet. E ainda continue amando ele. Percebe aquela situação da criança no shopping? Onde, no fundo, o Lacan falava disso, né? A identidade das pessoas é ser desejado pelo outro. Né? O desejo da gente está vinculado ao ser desejado pelo outro. Então, assim, como é importante para os nossos filhos de 3 a 30 anos, muitas vezes, enfrentarem, serem rebeldes, que é o papel deles, de buscar a sua identidade, de buscar a má consciência que o Hellinger falou, né? De ser diferente dos pais. Tem que desligar a internet. Não vou desligar. Né? Só que, enquanto você está na minha casa, mando eu, e eu desligo, e eu sustento isso. E eu sustento isso e continuo te amando. Mas aqui dentro dessa casa, ou você faz as regras, ou você faz com amor. Né? Então, é desgastante demais para nós pais. Se está difícil a pandemia para os adolescentes, e está, eu diria que está tão difícil para os pais que queiram serem esse papel de contenção. Né? Porque é isso que nós, enquanto sociedade, a meu ver, humildemente entendo, que a gente que não fez isso nas últimas décadas, muitas vezes, né? Porque todo mundo idealiza os jovens, os adolescentes são maravilhosos, o futuro é dos jovens, a gente vive numa ideologia que é isso, e as redes sociais, mais do que nunca, dão a eles um tipo de performance, de conhecimento que nós não podemos ter, não teremos nunca.
Mas se a gente quer trabalhar a angústia das futuras gerações, a gente tem que estar, a meu ver, muito atento e com muita energia interna para dizer que não é não. E não é não com quem a gente mais ama. Pode ser com o filho adolescente, pode ser com a companheira, pode ser com o companheiro e pode ser até com os pais. A pandemia, muitas vezes eu fui morar com meu pai durante um tempo, no início, e lá pelas tantas eu falei, não posso ficar aqui morando com ele. Porque não faz bem para a nossa relação. Percebe? Cabe a mim não mudar ele. Mas cabe a mim dizer não. Eu vou ficar num apartamento lá em Belo Horizonte, ele estava no sítio, venho visitá-lo no fim de semana. Agora eu vou lá todo mês. Né? Não é o outro que tem que mudar para eu colaborar com a promoção da paz. Eu identifico o meu limite e eu busco esse lugar. Sim é sim, não é não. Com amor, sem ser indiferente, que essa coisa, não vou gastar energia com isso. Vou embora e não volto mais para ver meu pai. Que é um caminho, né? Ou eu vou embora e volto. Ou eu dou limite para o meu filho e no dia seguinte eu estou bem. Porque eu sei que ele está fazendo aquilo, porque ele está buscando esse limite. Né? Eu me lembro quando eu fui para a Europa, larguei o Citibank e tal, eu queria que minha mãe me apoiasse e tal, e meu pai me apoiasse, e eles não apoiaram. Mas quando eu voltei, precisei de dinheiro, eles me emprestaram dinheiro. Que eu queria ser produtor cultural. Então, percebe? Não é não. Não vou apoiar você a largar o teu emprego para ficar de mochila nas costas na Europa. Mas vai, tá indo com o teu dinheiro. Né? Não tem apoio, briguei. E eu acho que pai é um pouco... Hoje eu avalio isso, sabe, Marco? Né? Os pais possíveis, eles estão ali, e eu não sou exceção disso. Quando eu exagero e tento viver a vida do meu filho, que é o que ele me questiona de vez em quando, tá tudo certo. Eu vou errar mesmo, e faço por amor. Agora, cabe a ele, se não está satisfeito, arrumar trabalho e arrumar a casa para morar fora daqui, né? E seguir em frente com a vida, não é? Acontece o mesmo aqui. Eu falei dos mais novos, mas acontece algo semelhante com a mais velha, que está numa fase até muito boa da vida dela, concluiu a faculdade e está a precisar agora também de abrir as asas e acontecem situações semelhantes, acho que tu falaste, naturalmente, que às vezes é difícil manter este não, mas ele é muito necessário. É muito, muito, muito necessário. E eu continuo, claro que este não vem acompanhado sempre de muito amor, sempre. Eu creio que tal como nós não o vimos com os nossos pais naquela época e hoje vemos, talvez eles nesta época não consigam ver, mas acredito que vão tomar consciência mais rápido, talvez, do que nós. Os tempos são outros também, não é? Eu de tudo o que nós falamos agora nos últimos minutos, creio que as palavras-chave, pelo menos que ficaram para mim, foi a contenção. Foram 3 palavras: a generosidade, a contenção e a paciência. E esta contenção, ela serve em muitas áreas, muitas dimensões. Pode ser uma contenção, esta contenção que falámos, até o exercício da contenção, até essa técnica, não é? Para recuperar o contacto até físico, porque muitas vezes a sensação que temos é se o meu progenitor ou o meu cuidador não olha para mim, de alguma maneira eu, até pela experiência anterior do nascimento, do parto, não é? Da separação, ela fica reforçada. Então, este exercício da contenção ajuda a retomar esse contacto, mas este exercício da contenção é muito importante em todas as fases da vida. E sobretudo para nós pais homens, não é? A contenção quando nós vemos que um filho vai fazer algo e vai cair, vai se magoar, e eu contenho-me porque eu sei que aquela experiência dentro, naturalmente que se eu vir que ele corre risco, eu vou lá e tomo conta da situação, mas se eu vir que não corre risco, eu contenho-me porque eu sei que aquela experiência vai ser positiva para o crescimento dele, ele vai cair, vai esfolar um joelho ou um cotovelo ou qualquer coisa, mas eu sei que aquilo faz parte do crescimento, então eu contenho-me e sou paciente e sou generoso com ele, porque isto também é uma demonstração de generosidade e de confiança de que ele tem força e tem os recursos para sair daquela situação.
E em todas, até nesta de desligar a internet, é uma contenção até do meu próprio desejo de que ele tenha tudo o que ele quer e de fazer as vontades todas. É uma contenção minha, para mim, não é? Eu contenho este meu desejo de lhe fazer as vontades, de querer ser o melhor para ele, para ter, no fundo, às vezes é preencher o meu próprio vazio, que eu tenho cá alguma coisa que precisa de ser preenchida e eu quero que o meu filho, de alguma forma, provocando um distúrbio nestas ordens que nós falamos antes, não é? Então eu quero lhe fazer as vontades todas para eu ter a certeza de que o meu filho gosta de mim. Não é assim que o meu filho vai gostar de mim, não é? E eu não preciso desse amor desta forma do meu filho. Eu preciso de estar no meu lugar e de fazer o meu exercício de contenção e de saber estabelecer os limites, porque assim acredito que vai ser melhor para ele e eu tenho a certeza que vai ser melhor para ele. E vai ser melhor para mim também. E também promovo a sua capacidade de ser um indivíduo autónomo. Um homem e uma mulher que vai ser um homem e uma mulher independente e autónomo. Quanto mais eu quiser castrar essa autonomia, mais distância eu vou colocar entre mim e ele, ou entre mim e ela. É claro que, vou dizer assim, não é um exercício fácil. A minha filha mais velha esta semana esteve fora a semana toda. Foi para uma cidade no norte do país, porque foi convidada, ela é licenciada em música, foi convidada para fazer 2 concertos nessa cidade. Eu, enquanto pai, eu fiquei com o meu coração apertado, mas eu levei ao lugar, ao terminal aqui chamamos autocarros, né? No Brasil são ônibus, levei ao terminal, ela entrou, eu coloquei a mala lá dentro, fiquei a ver o ônibus ir embora, o autocarro ir embora, entrei no meu carro e vim para casa. Eu vim com o coração apertado, mas eu sei que é fundamental para ela ter estes momentos e agora nesta fase da vida dela, eu preciso, enquanto progenitor e cuidador, sendo eu a pessoa que mantém o funcionamento do lar, não é? Eu sei que eu preciso de me conter na minha necessidade de alguma forma controlar o bem-estar dela, porque se eu for exagerado nisso, eu vou estar, deixa de ser o bem-estar dela e passa a ser algo que não contribui para o bem-estar. E temos como é que eu sei que estou a seguir o caminho certo? É dando o passo e observando. Né? Dou o passo e observo qual foi o resultado. Se o resultado foi bom, eu posso talvez assumir que posso continuar a dar passos como aquele. Né? Mas se eu dei o passo e algo não correu bem, eu preciso observar o que é que não correu bem. Não correu bem porquê? Porque os limites que eu coloquei foram ultrapassados, então se calhar eu devo ser um pouco mais insistente naqueles limites razoáveis, não estamos a falar de coisas extraordinárias, não é? Ou fora do normal. Ou então, se calhar, eu preciso de ver, espera, este limite que eu coloquei já não é adequado a uma pessoa que tem 21 anos, vai fazer 21 anos. Então eu também tenho que ter noção que eu preciso de ajustar o limite. Sempre tomando eu a decisão, sendo eu o responsável pelo funcionamento aqui do lar. Bom, Rinaldo, eu queria só comentar que nós vamos já com 1h20, não sei se queres ir encaminhando para o encerramento também, e passo-te então a bola para tu fazeres o teu encerramento e depois concluímos. Marco, foi ótimo mais uma vez, né? Sempre é prazeroso para a gente. Estamos falando de angústia, né? E pensando aí no que você falou, eu diria que para nós, pais de adolescentes, de filhos maiores, como é difícil essa despedida do filho ou da filha que já não é mais uma criança. Você falou aí do nosso vazio, né? É natural que, quando a criança é pequena e dependente da gente, são tantas as funções, são tantas as preocupações, e aí o nosso vazio ele fica preenchido. Agora, né, quando esse adolescente tem essa força de buscar uma identidade social né, e sai desse lugar da família e vive uma rebeldia e busca uma independência e muitas vezes
né, como a gente tem que estar, de novo, em contato com a própria angústia. Né? É uma tristeza. Eu sinto isso aqui em algumas discussões que eu tenho com meu filho. E perceber essa tristeza foi novo para mim, sabe, Marco? Porque ele veio morar comigo no começo do ano, e no início ele não queria vir, porque ele queria ficar em Brasília, onde tinha os amigos. Ele veio porque eu insisti que ele viesse, e a mãe também queria que ele viesse. Então, o primeiro semestre foi um momento de enfrentamento e de dizer, olha, você vai ter que lidar com a frustração, porque nós entendemos que é melhor para você. Né? Foi muito desgastante, mas o embate também alimenta esse vazio, de alguma maneira. Né? Quando passou as férias e ele voltou das férias, eu também me conectei com outro momento, assim, que daqui para frente eu vou continuar com os limites, mas eu também sei que se ele eventualmente, enfim, não quiser estudar como eu gostaria que ele estudasse e tal, as consequências também virão para ele lá na frente, né? E aí continuam tendo os limites, a nota da escola e tal, mas tem também um momento interno meu, e aí eu aprendo com o que ele me fala. Não tente viver minha vida, papai. Né? E aí eu me retiro. Me retiro em parte, porque, como eu te falei, tem limites que serão respeitados, mas eu também começo a lidar com a sensação de que, eventualmente, ele não vai ser aquele filho que eu sonhei, né? E aí, me conectar com essa tristeza, com esse luto, e me conectar com a minha vida, né? E com a confiança de que ele vai ser aquilo que eu tiver que ser. Que não será aquilo que eu imaginei, nem que a mãe imaginou, será algo mais. Pode ser melhor, pode ser pior, mas eu acho que é importante para a gente, principalmente nós que somos consteladores, terapeutas, que estamos nos trabalhando sempre, né, Marco? Para mim, você falou de algumas palavras aí, contenção e tal, eu trabalharia pensando nessa questão do limite, que é algo que me tem chamado a atenção na sociedade, enquanto pai, eu não sei se eu colocaria como palavra despedida daquele filhinho que já não é mais filhinho, ser um luto, né, por algo que antes a gente tinha um controle que não tem mais, mas que, para bem da vida, ela precisa de extrapolar esse limite e ser o que tiver que ser, correr os riscos que tiver que correr, e o que a gente tinha para fazer já foi feito, né? Então, agora também é com a vida. Eu Agora é com a ficaria vida. com essa reflexão, meu querido amigo. Olha, eu agradeço imenso também a todas as pessoas que estiveram a ver-nos e a ouvir-nos, e eu gostava de terminar, como que já foi dito muito sobre o tema, e então eu gostava de terminar fazendo a minha pequena, honrando humildemente uma pessoa muito especial e muito importante, que se chama Maria Helena, e que está na origem do meu querido amigo Rinaldo, juntamente com o seu pai. Eu sei que ela, onde estiver, estará certamente muito feliz, olhando para o filho e para o neto. Então, despeço-me de todos, especialmente de ti, Rinaldo. Até breve. Para mim foi mais uma vez extraordinário, sobretudo também ouvir-te, a tua experiência, o teu conhecimento, e espero também que o meu contributo tenha sido um bom complemento e que, portanto, possamos ter trazido boas reflexões para quem nos esteve a ver e a ouvir. Até breve, daqui a mais ou menos 2 meses estaremos de volta, não é? Pode ser que seja mais cedo, logo vemos. Daqui a um mês. Em termos de programação, acho importante a gente lembrar que 19 de setembro se comemoram 2 anos da morte do nosso mestre Bert Hellinger, e a gente vai ter um workshop de constelações, né? Repetindo o que nós fizemos no dia 19 de setembro do ano passado. Foi o nosso primeiro workshop, desde então a gente, cada 2 meses, tem feito um workshop. E eu queria também aqui falar em primeira mão da minha alegria de ter acertado para o dia 15 de setembro
com uma querida amiga consteladora, a Mônica Clemente, a Mânica. Vou estar falando com ela sobre Jung, Hellinger e a alma brasileira. Maravilha. É uma continuação aí do que conversei com o Renê, conversei com o Antônio, e a gente vai conversando, né, Marco? Vai aprendendo e tentando, quem sabe, colaborar um pouco com a vida das pessoas, que é o que nos traz aqui. No fundo, é uma delícia estar falando com você, estar vendo as pessoas de Portugal e do Brasil juntas nessa rede, mas o que a gente está fazendo aqui é na crença de que está podendo oferecer algum conteúdo, algo que leve à reflexão das pessoas. Muito Forte obrigado, abraço, Reinaldo. os teus pais Muito também, a minha gratidão, teu pai e tua mãe. Muito obrigado, Reinaldo. Muito obrigado a todos que nos estiveram a ouvir e ouvir. E até breve, no próximo mês, dia 19 de setembro, estamos de volta então com o workshop de constelação familiar e logo anunciamos o que é que será o nosso próximo tema. Um abraço a todos. Bom resto de domingo. Até breve. Boa noite aí para vocês de Portugal, da Europa. Obrigado, Reinaldo. Até breve.